A Desinformação Sexual e Suas Consequências, por Érica Xavier, Ruth Avelar e Stephanie Maschio. O que são ISTs? A terminologia, que antes era conhecida como DST, doenças sexualmente transmissíveis, passou a ser substituída pela sigla de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, aprovada pelo Conselho Mundial de Saúde, porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sendo assintomática, não apresentar sinais e sintomas. Segundo o site de AIDS do governo brasileiro, as infecções são causadas por vírus, bactérias e outros micro-organismos. Principais formas de transmissão. Elas são transmitidas majoritariamente por meio do contato íntimo sexual, tendo como canais de transmissão oral, vaginal e anal sem uso de camisinha, seja ela feminina ou masculina, com a pessoa que seja infectada. Existe a transmissão vertical, o tipo de transmissão que pode acontecer da mãe para com a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. Apesar de não ser o tipo mais convencional de socorrer, é preciso que tenhamos tais noções, já que esse tipo de transmissão pode provocar a interrupção espontânea da gravidez ou causar graves lesões ao feto. Outra forma de contágio é pelo contato de mucosa ou pele não íntegra com secreções corporais contaminadas, também por transfusões de sangue contaminado ou compartilhando seringas e agulhas, principalmente no uso de drogas injetáveis. Tratamento. O tratamento da IST pode variar de acordo com qual tipo de IST for adquirida. Algumas são de fácil tratamento e rápida resolução. Outras, contudo, têm tratamento mais difícil ou podem persistir ativas, apesar da sensação de melhora relatada pelos pacientes. As mulheres, em especial, devem ser bastante cuidadosas, já que, em diversos casos de IST, não é fácil distinguir os sintomas das reações orgânicas comuns no seu organismo. Isso exige da mulher consultas periódicas ao médico. Algumas ISTs, quando não são diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações graves e até a morte. Além disso, é importante enfatizar que existem algumas ISTs que não possuem cura, como é o caso da própria AIDS, e por isso o tratamento é a melhor forma de garantir longevidade e qualidade de vida. Como eu acabei dando exemplo de uma IST, vamos falar das demais? Meu nome é Stephanie e eu vou falar sobre os tipos de IST. Eu vou iniciar falando sobre a AIDS. A AIDS é causada por uma infecção no organismo humano pelo HIV. O HIV compromete o funcionamento do sistema imunológico humano, impedindo de executar adequadamente sua função de proteger o organismo contra agressões externas como bactérias, parasitas e células cancerígenas. Ela não possui cura, existe o tratamento e pode ser evitada. A segunda que eu quero especificar é sobre o cancro mole, também chamado como cancro venéreo, popularmente conhecido como cavalo. Se manifesta através de feridas dolorosas com uma base mole. A terceira é o HPV, também conhecida como papilomavírus. É o tipo de infecção que acaba atingindo a pele, ou no caso a mucosa, que é o órgão genital da pessoa, incluindo o orifício anal, que dependendo do vírus pode ocasionar até mesmo um câncer. A quarta que eu quero falar é sobre a gonorreia, é muito comum no IST. Atinge as mulheres, principalmente no colo do útero. Também eu quero citar a sífilis. Ela se manifesta inicialmente com uma pequena ferida no órgão sexual. Essa ferida ela não coça, não arde, não apresenta pus. Após um certo tempo, a ferida desaparece sem deixar nenhuma cicatriz, dando a impressão de falsa cura. Se não for tratada, ela continua avançando no organismo. A sexta que eu quero falar é sobre a herpes. Ela se manifesta através de pequenas bolhas, localizadas principalmente na parte externa da vagina ou do pênis. Essas bolhas podem arder e causar coceiras externas. Ao se coçar, a pessoa pode romper as bolhas, causando uma ferida na pele. Agora eu vou citar a última, que é a tricomoniase. Os sintomas principais são o escorrimento amarelo esverdeado, com mau cheiro, dor durante o ato sexual, odor, dificuldade para urinar, coceira no órgão sexual. Na mulher, a doença também pode se localizar nas partes internas do corpo, como no colo do útero. No geral, se faz necessário para uma maior prevenção o uso da camisinha para ambos da relação em todas as práticas sexuais, evitar sexo oral sem a devida higiene, evitar compartilhar seringas e outros objetos cortantes de outrem, e entre outras questões. Logo após uma rápida introdução, chegamos de fato ao nosso tema. Como que surge a desinformação sexual? Analisando o gráfico, é possível compreender que 6 em cada 10 jovens entre 15 e 24 anos fez sexo sem preservativo nos últimos anos. 43,4% não se protegeu durante o sexo casual. 19,5% fez sexo com mais de 5 pessoas nos últimos anos. 74,8% nunca fez teste de HIV na vida. 21,6% acha que existe cura para a AIDS. Complementando com os respectivos dados, o Boletim Epidemiológico Brasileiro divulgado pelo Ministério da Saúde alega que os jovens são os que mais registram casos de ISTs, principalmente de HIV, e em apenas 10 anos, o aumento da contaminação pelo vírus foi de 700% entre o público de 15 a 24 anos. O público juvenil, em especial o XY, considerado o sexo masculino se tratando de questões biológicas, visivelmente é o mais atingido e isso não é de hoje. Nos mais jovens, que são geralmente os pré-adolescentes, é o desenvolver de seu corpo, isto é, a puberdade, e a iniciação dos prazeres e das práticas sexuais.
Enquanto nos que estão chegando à vida adulta, como é o caso dos adolescentes, é principalmente devido à reprodução de comportamentos antigos, construção de achismo mesclada ao pouco acesso. Acesso esse relacionado às questões sexuais. Hoje em dia, apesar de termos vários meios didáticos e elucidativos, principalmente através das mídias sociais, para poder instruir esses jovens, eles preferem optar por uma informação nada educativa, porém que chega a ser atrativa para eles, como é o caso da cultura pornográfica. Essa que se enquadra em algo nada favorável, principalmente para o jovem que está iniciando sua vida sexual, visto que as cenas mostradas em grande parte desses conteúdos se distanciam demasiadamente da nossa realidade, tornando que o pobre jovem, visto em um monólogo eterno da sua própria existência, focalize no idealista, falso e nada educativo, e reproduza comportamentos que transcendem para além das noções sexuais. É também de suma importância enfatizar que, além da própria cultura pornográfica, da questão que a gente sabe que existe, que é uma sexualização precoce, a gente encontra também outros fatores de abuso, estupros, que todos esses constroem uma perspectiva do próprio jovem em relação às práticas sexuais, a desinformação misturada ali com diversos outros traumas que vêm junto com o próprio jovem. Algumas pesquisas afirmam que o público LGBT também, infelizmente, torna-se alvo das ISTs, principalmente pelo HIV. Isso inclui casais homoafetivos, transexuais, travestis e dentre outros, principalmente esses que eu acabei de citar. Mas a maioria surge como consequência do ambiente a qual esse povo se encontra, né? Como situação de rua ou de subemprego, como é o caso da própria prostituição. Mas não é de hoje que o público LGBT é atingido. Na década de 80, durante um aumento significativo da comunidade e em conjunto um aumento do preconceito, principalmente de caráter religioso, que o acercava, eis que ocorre uma ascensão do contágio das ISTs, e em especial HIV. Nesse cenário, eles tiveram que lutar contra a morte massiva ocasionada de forma simultânea por dois vírus, do HIV e da intolerância. Nessa época, as pessoas só tinham conhecimento que eram portadores de HIV quando já estavam com AIDS. E assim a comunidade Tornaram-se obviamente alvo, pois além de serem estigmatizados e colocados à margem da sociedade cisgênera e heteronormativa, ainda cercava dentre eles a desinformação sexual, pois na época acreditavam que a camisinha só existia para prevenir gravidez, e esse tipo de pensamento preponderava. Infelizmente, esse tipo de pensamento estava presente, pois na época já considerava-se que casais homoafetivos não tinham chances de engravidar. Logo, não se fazia necessário o uso da camisinha. Em meio a tanta deturpação a respeito da LGBT+, as mídias tradicionais na época só reforçavam o pensamento LGBTfóbico, dizendo que a AIDS ainda era a doença dos homossexuais. Além do próprio preconceito gerado para com a comunidade LGBT, temos também a sorofobia, que é um outro preconceito que acaba sendo gerado por pessoas que têm aversão a pessoas que são, no caso, soropositivo. Temos aí 3 exemplos de pessoas sublimes, artistas incríveis que infelizmente morreram por conta da HIV. Depois de anunciar que estava com AIDS, o líder do grupo Queen deixa uma das maiores fortunas da música e milhares de fãs por todo o mundo. Uvas, flores, panetone e lágrimas. Presentes de despedida dos fãs na porta da mansão onde Fred Mercury morreu ontem à noite ao lado do pai e da mãe. Antes mesmo de elaborar algumas formas que possam combater a desinformação, é preciso lembrar como que podemos também diminuir os casos de ISTs ou AIDS. No Brasil, um dos períodos que mais ocorre as relações sexuais é durante o mês do Carnaval. Ao identificar o público, o mês de ocorrência, é preciso pontuar quais medidas paliativas de políticas públicas que deverão ser aplicadas. Especialistas alertam que, para a conscientização dos jovens, são necessárias campanhas que falem mais diretamente com este público. Algumas alternativas se destacam como a distribuição de preservativos com uma abordagem lúdica e elucidativa, especialmente durante o período do Carnaval, incluindo também ações de iniciativa privada, onde as organizações começam a trabalhar em prol das medidas entre os seus colaboradores e assim facilitando a disseminação de informações mais consistentes. Se tratando da questão do combate contra a desinformação, apesar das mídias sociais serem um dos maiores meios de divulgação científica e afins, ele ainda é preciso ter cautela e ficar atento em todas as informações apresentadas, seja qual for o site encontrado, procurando sempre a veracidade dos fatos apresentados. Além disso, quanto maior a censura e tratamento hostil aos LGBTs e indivíduos que possuem ISTs, pior fica para a conscientização e quebra de paradigmas e estigmas. Dar voz a eles é reconhecer que a comunidade e os infectados merecem respeito e uma vida digna. É trabalhar em conjunto com toda a população em prol da saúde pública. Também vale ressaltar que quando as pessoas conseguem compreender as diversas formas de contágio das ISTs, em especial HIV, elas conseguem distanciar as noções de tentar relacionar elas
a somente pessoas LGBTs. Um exemplo infame que eu trouxe dessa questão de relacionar a própria AIDS com a comunidade LGBT tem uma fala infeliz da Ana Paula Valadão, uma cantora gospel, e assim ela diz: a Bíblia chama de qualquer escolha contrária ao que Deus determinou de pecado, e o pecado tem por consequência que é a morte. Daí a AIDS para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte, contamina mulheres, enfim, não é o ideal de Deus. Assim, é muito importante a gente lembrar da existência de pensamentos ortodoxos religiosos para poder exonerá-las e, com isso, evitar a disseminação da desinformação. Vale também lembrar que buscar por um bem maior é levar em consideração que existem locais de difícil acesso às informações, principalmente informações se tratando de questões sexuais. Por isso, é preciso priorizar que as informações sejam factuais, para assim poder repassar para os locais de difícil acesso. César Beccaria, um dos principais teóricos que falam sobre a questão de criminologia e legislação, traz uma frase que faz bastante alusão ao que estamos discutindo, mas é importante ressaltar que meu intuito não é fazer nenhuma relação anacrônica. Em sua frase ele diz: é melhor prevenir os crimes do que puni-los. O meio mais seguro, mas ao mesmo tempo mais difícil de tornar os homens menos inclinados a praticar o mal é aperfeiçoar a educação. Fazendo uma análise do que Cesária quis passar com esta frase e com os outros temas discutidos anteriormente, compreende-se que é importante e necessário o aperfeiçoamento da educação e da informação para que assim possa-se evitar certos crimes, levando em consideração que a liberdade de expressão ela é válida até o momento que ela torna-se discurso de ódio. E essa é uma coisa que Beccaria sempre entra em defesa. Você pode fazer o que você quiser, desde que a coisa que você faça não acaba por afligir a liberdade de outros. É super importante lembrar também do papel fundamental que o SUS exerce nesses momentos. O tratamento gratuito fornecido pelo SUS para as diversas ISTs, incluindo a própria AIDS, é um dos melhores do mundo. O governo brasileiro consegue investir bastante na questão de divulgação de campanhas de cunho informativo sobre as ISTs e da AIDS. Temos aí o Dezembro Vermelho, que é o mês de prevenção contra a AIDS, e também outras ISTs. Por fim, achamos bacana fazer algumas recomendações de séries que podem fazer alusão a essas questões discutidas. A série Pose de 2018, produzida pela emissora FX, faz uma alusão realista da vivência da comunidade LGBTQI+, em especial dos casais homoafetivos, travestis e transexuais que foram alvo das ISTs, mais especificamente da HIV, durante a década de 80. No mais, ela retrata não só as consequências da epidemia, como também a forma que o público LGBT tinha que lidar com paradigmas negativos fomentados pela maioria das instituições religiosas da época, que tornava eles ainda mais marginalizados pela sociedade. Outra série a ser recomendada é Sex Education, produzida pela Netflix no ano de 2018. Ela denota que a informação sexual para adolescentes que estão começando a ter uma vida sexual ativa serve de alicerce para evitar a desinformação que traz como resultados infecções sexualmente transmitíveis e a gravidez não planejada, por exemplo. Apesar de não dar enfoque exclusivamente às ISTs, consegue ainda assim trazer noções imprescindíveis sobre a temática de instrução sexual.